Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro módulo desse curso de frentista de alta performance. Você já chegou até aqui, parabéns! Isso indica que você está focado, está com muita vontade de transformar todo esse conhecimento em sucesso pessoal e profissional. Como você tem percebido, esse curso ele equilibra bastante o seu aprendizado. Ao mesmo tempo que a gente leva esse conhecimento técnico específico da sua função de frentista, eu também tenho o compromisso de mostrar que você pode, que você consegue, basta você querer, basta você utilizar o seu tempo da melhor forma possível. E com certeza a melhor forma possível é através do estudo, do conhecimento, da busca da formação profissional. Então, se você já tem uma experiência prática na sua função, na sua atividade, ou se você está chegando agora, saiba que o ideal é sempre balancear o conhecimento prático, o dia a dia, a rotina, com o conhecimento teórico, com o conhecimento específico. E é com base nisso que a gente entra nesse terceiro módulo. No primeiro módulo, você aprendeu sobre os comportamentos básicos de um frentista. Você entendeu e aprendeu como é importante você gostar de gente, você trabalhar com pessoas, você trabalhar em equipe, você vender. Você aprendeu uma série de habilidades que são muito necessárias para a sua função. No segundo módulo, a gente trabalhou também a questão estratégica de um posto de combustível. Como que esse negócio está inserido dentro da economia. Então você aprendeu a diferença de um posto bandeira branca para um posto bandeirado. Você aprendeu a diferença de acordo com as localizações dos postos de rodovia para os postos urbanos. Você conheceu um pouco também da história dos postos de combustível e conseguiu perceber o quanto esse segmento é dinâmico. E agora, nesse terceiro módulo, nós vamos falar sobre as operações de um posto com relação às suas áreas de negócio e aos seus equipamentos necessários para o funcionamento. Então, eu sou Renato, eu sou o professor desse curso e eu dou as boas-vindas para você, em nome da Academia Brasil Postos, para esse terceiro módulo do frentista de alta performance. O que nós vamos ver nesse módulo? Nesse módulo nós vamos então conhecer as áreas de operação, os equipamentos que fazem parte dessa área de operação e a importância de uma manutenção preventiva e da utilização correta desses equipamentos para que essa operação não pare nunca. Afinal de contas, equipamento parado é posto parado e posto parado não gera receitas. Se a gente não tem receitas, a gente não consegue, inclusive, pagar os fornecedores e nem os salários dos colaboradores, que é a parte que lhe compete. Então, vamos buscar conhecer o máximo sobre como que nós podemos ter receitas agregadas em cada área da operação, os cuidados que a gente deve ter e também conhecer sobre os equipamentos, as suas formas de prevenção, as suas formas de manutenção. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse módulo. Vamos lá. Gostaria então que você começasse a entender e compreender que um frentista ele está inserido dentro desse conceito desse negócio. O que é esse negócio? Esse negócio é um varejo que tem como objetivo principal vender combustíveis, que é a gasolina, o etanol, o diesel, o GNV em alguns casos, e que ele também tem como objetivo secundário vender outros produtos no sentido de fazer com que aquele cliente que esteja parando no posto não consuma somente o combustível. E por que que isso é importante? Porque você já aprendeu, mas eu vou recapitular para vocês. A margem de contribuição do combustível é muito baixa. Então, quando aquele cliente que é atraído pelo posto em função da necessidade de abastecer, ele também pode ser convencido a consumir outros produtos. Que produtos são esses? São os produtos automotivos, como palhetas, são os produtos de manutenção automotiva, como lubrificantes,
são os serviços que podem ser agregados, no caso, por exemplo, de uma troca de óleo, são os produtos que tem e os serviços que também tem na loja de conveniência e uma série de outros produtos e serviços que podem fazer parte do complexo do posto. Então, o conceito aqui é que a cada parada que o cliente tiver dentro da unidade de negócio, ele consuma outras mercadorias que não seja só o combustível. E aí, aonde que você está inserido dentro desse contexto? Você está inserido porque é você que tem o ponto de contato do cliente, você é o ponto de contato do cliente com o posto. E você então, além de fazer a prestação de serviço de abastecimento, você também tem uma função que é de vender, que é de oferecer, que é identificar oportunidades para que esse cliente então consuma das outras áreas de negócio. E para que você entenda qual é o potencial de negócio de cada área dessas que a gente está falando, é que a gente apresenta então agora todas as principais áreas de um posto de combustível. Vamos lá? A ilha de abastecimento, elas são os pontos mais importantes de um posto de combustível. Se a gente for fazer uma analogia de um posto com um teatro ou com algum estádio, a ilha seria o palco do teatro ou seria o campo de futebol do estádio, ou o campo de vôlei, basquete, enfim. Por quê? Porque ele é o principal ponto de contato com o cliente. Então, quando nós temos um cliente que está entrando no nosso posto ou está passando pela frente do posto, os pontos de contato são o que ele vê primeiro. Então, se ele está numa rodovia, o que ele vê primeiro com antecedência é o totem. Depois, quando ele vai se aproximando, ele já consegue ver a cobertura do posto, e na cobertura do posto tem a fachada. E logo após, ele tem contato com a ilha de abastecimento. Por isso que é tão importante a gente ter uma ilha de bombas, uma ilha de abastecimento bem organizada, limpa e com os elementos da comunicação visual muito bem ajustados, porque é ali que ele vai fazer o julgamento se esse posto é um posto confiável ou não, se ele vende um combustível de qualidade ou não, se as pessoas que estão ali são pessoas sérias ou não, enfim, ele faz uma série de julgamentos, o cliente faz uma série de avaliações de maneira muito rápida e até subliminar, mas na cabeça dele ele está processando uma série de informações baseadas naquilo que ele está vendo. E o que ele vê então é a ilha de abastecimento. Então é na ilha de abastecimento que a gente tem que primeiro passar uma imagem adequada em termos de manutenção do equipamento, de sinalização visual, e também temos que passar uma imagem com relação àquela pessoa que está operando a ilha, se ela está sendo solícita, se ela está sorrindo, se ela está bem arrumada, se ela está uniformizada, se ela está com um crachá, e também se a ilha propriamente dita, ela está limpa e organizada. Uma ilha em que está em cima de um piso que está contaminado, de um piso que tem mancha de óleo, ou a ilha está toda suja com estopa, com panos, com esponjas, tudo isso gera na cabeça do cliente uma certa dúvida. Será que esse posto é o posto adequado para abastecer? E isso acontece principalmente nos postos de rodovia, que muitas vezes aquele cliente está passando uma única vez, então ele precisa também ter esse contato positivo. Então, o objetivo aqui é mostrar para você como que a gente consegue ter uma operação que é nessa área de negócio, que é a ilha de abastecimento, uma operação o mais conforme possível, o mais adequada possível. A ilha tem uma característica em que ela tem um grande número de equipamentos, né? Então ela já contempla as bombas de abastecimento, mas a gente tem ali dentro da ilha também todo aquele material necessário para a limpeza do carro, a gente tem os móveis expositores de produto, nós temos as lixeiras, as ilhas têm as colunas e as colunas têm as placas de sinalização obrigatórias. Tudo isso serve como estímulo visual para o cliente, tanto positivo como negativo. Se ele encontrar uma ilha bem arrumada,
ele vai se sentir confortável em entrar. Se ele encontrar uma área suja e desorganizada, ele vai fazer uma correlação com o combustível e muitas vezes ele pode ir embora. Bom, então a ilha ela tem esse objetivo de sinalizar para o cliente a qualidade daquele posto, e ela também serve como um local de equipamento, de apoio para os equipamentos, como lixeiras, baldes, rodos, né, suportando também a comunicação visual, e ela então deve necessariamente estar sempre limpa e organizada. E cabe ao frentista que está operando, que está trabalhando naquela ilha, fazer a manutenção dessa ilha. Não cabe mais nenhum outro profissional. Muitas vezes a gente divide funções em um posto de combustível, mas necessariamente a organização, a limpeza e o ajuste da ilha cabe ao frentista. E quanto mais limpo tiver, menos chance também de ter um acidente, porque ocorrem vários acidentes na ilha. Pode ter um escorregão, pode ter um atropelamento por falta de sinalização, enfim, é na ilha, como a gente falou, que o show acontece. Então fique muito atento para garantir que a ilha que você trabalha seja uma ilha que está limpa, organizada, tenha um nível de excelência. O frentista, então, ele tem que ser um obstinado pela arrumação e pela limpeza das ilhas de abastecimento, né? Então, cabe a ele tomar a iniciativa. É claro que a jornada de um posto de combustível é muito extensa, então ele não vai ficar o dia inteiro só ele operando na ilha. É aí que entra o conceito que a gente já vem trabalhando do trabalho em equipe. É aí que vem o conceito da organização. É aí que vem o conceito da conversa, da comunicação. Porque você, juntamente com os seus colegas, vão ser os responsáveis pela manutenção dessa ilha de abastecimento. E quando você não faz essa manutenção adequada, podem ocorrer riscos de acidentes. Então pode ter quedas, contusões e entorses, tanto do profissional que está trabalhando, que é o frentista, quanto de clientes que podem estar abastecendo no posto e até pessoas que estejam caminhando lá. Então é muito importante que a gente também tenha atenção aos possíveis acidentes que podem acontecer na ilha